mais uma live antes de acabar o ano. E olha aqui estamos, né, pessoal? Quero agradecer de uma forma muito especial todos aqueles que irão assistir a nossa live de hoje. E é com muito prazer, é com muita alegria que eu trago para nós estarmos escutando um pouco da sua história e uma conversa informal também sobre a vida do Dr. José Costa Neto. Gente, eu conheci esse jovem através da mãe dele e quando eu vi, sinceramente, quando eu vi o trabalho dele, eu fiquei apaixonada. Nós temos muitos profissionais maravilhosos, mas para quem, assim, começou ontem, né, e já está se destacando pela habilidade, né, então eu não poderia deixar de mostrar para vocês por que eu decidi fazer uma live com o Dr. José Costa Neto. Fiz questão de convidá-lo porque eu quero mostrar para vocês o trabalho deste jovem Dr. José Costa Neto. Oi. Boa tarde. Olá. Tudo bem? Tudo bem, Gisele, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Quero agradecer você por ter recebido o nosso convite, né? E ter de pronto aceitado. Quero dizer que conheço a tua mãe, né? E eu fiquei apaixonada pelo teu trabalho, doutor José. Me conta um pouco, como que nasceu no teu coração a vontade de ser dentista? Eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre isso aqui no Instagram, foi um dos meus primeiros reels. Eu sempre fui muito complexado com o meu sorriso, sabe? Eu não gostava da posição, do formato deles, eles eram muito espaçados e tortos. E desde criança minha mãe sempre me levou, assim, sempre deu uma atenção muito grande pra minha saúde bucal, pra que eu conseguisse corrigir isso, sabe? Com aparelhos e eu sentia que eu melhorava, sabe? Toda vez que eu ia pra lá pra fazer as manutenções, eu chegava num resultado, voltava com um resultado melhor pra casa. E daí eu acabei me interessando, assim, pelos materiais, pelo que eles conseguiam fazer, sabe? Com esses materiais. E quando chegou no final do ensino médio, eu meio que já estava assim, bem decidido do que eu queria fazer. Mas foi justamente por isso, assim, pela minha necessidade, eu assim, ver em mim o que isso podia fazer, sabe? Então, me despertou esse interesse. Através da sua dor, né? Você hoje está pronto para transformar outros sorrisos e outros que têm dores, né? Porque assim, a boca é a autoestima, né? A boca é maravilhoso. Bom, me fala um pouco sobre qual que é a diferença entre a faceta em resina para porcelana. A diferença é basicamente a composição. São dois materiais que a gente já conhece, sabe? Que a gente já utiliza no nosso dia a dia. A diferença é que são materiais feitos para a boca. São materiais fabricados e processados para que possam ficar na boca, que a gente consiga mastigar, falar, que vai estar presente no nosso dia a dia. A resina é basicamente um plástico, sabe? É um plástico branco que vem maleável e a gente consegue esculpir no dente, dando um novo formato, dando um novo tamanho, uma nova cor. E elas são feitas diretamente na hora. Eu não preciso de um laboratório para fazer, é o próprio profissional que faz. Uau, que legal! É uma massinha que daí eu faço protocolo adesivo, coloco no dente e vou esculpindo, dando um formato novo para ele. Já a porcelana é outro material que nós também já conhecemos. Que é a porcelana de xícaras, de pratos, que a gente já utiliza no nosso dia a dia também. São materiais que a gente sabe que dura para sempre ou quase sempre, né? Você tem a porcelana aí de quando você se casou, de quando sua mãe se casou, e tá lá ainda assim, talvez no máximo arranhada, mas não muda de cor, né? Não, só se você quebrar e jogar no chão, aí ela vai quebrar. Mas ela consegue cumprir a função dela muito bem. E aí, como ela é rígida, não é tipo a resina que ela é maleável e depois que eu boto aquela luz azul, aquele laser azul fica rígida, a porcelana ela já vem rígida. Então o dente precisa estar num formato para que ele consiga encaixar, diferente da resina.
A resina, o formato que ele tiver, eu consigo adicionar a resina. Já a porcelana, o dente precisa estar preparado para poder encaixar. Doutor, eu percebo que existe um briefing, um estudo que você vai fazer do teu cliente, né, ou do seu paciente, porque é algo personalizado de cada pessoa, né? Uhum. E como que você atende essa expectativa, porque elas são únicas no paciente, Uhum. como que você atende essa expectativa do teu paciente, trazendo toda essa tecnologia, que nós vamos falar agora sobre a tecnologia, dentro, né, do teu conhecimento para atender através de um briefing. Como que funciona isso? Para você entender o que seria o ideal para aquele paciente. Eu trabalho muito com laboratório, sabe? E eu faço toda essa troca de informação. Por exemplo, as lentes, elas têm um formato, elas têm um tamanho, mas esse tamanho ele está de acordo não só com o que o paciente espera do tratamento, mas também com o que ele precisa. Entendeu? O dente tem um tamanho não só porque o paciente quer que fique grande, mas assim, tem limitações, sabe? E a gente tenta conciliar isso, o que ele espera, né, e o que ele deseja. E embora essas lentes sejam feitas em um laboratório, são seres humanos que fazem, são seres humanos que planejam e seres humanos que executam. Então, tanto a forma como a cor, né, a transparência, que é a translucidez que fica nas bordas dessas lentes. Porque tem alguns que ficam muito branco, né? Isso tudo é personalizável. Entendi. Entendeu? Isso é a cor, assim, o paciente escolhe, mas, por exemplo, às vezes o paciente queria um dente maior, queria um dente mais arredondado, que para ele às vezes não consegue, porque o sistema biológico dele não suporta, entendeu? Mas a gente tenta sempre chegar sempre alcançar essa equação que consiga equilibrar tudo. Entendeu? Mas, por exemplo, cor a gente consegue sempre atender a expectativa dele, mas nem sempre o formato ou o tamanho a gente consegue. Entendi. E é bem personalizável, assim. Tanto a transparência como a translucidez. O formato a gente sempre leva muito em consideração, tanto a personalidade da pessoa, como também o formato do rosto, sabe? Porque às vezes a pessoa tem um rosto mais quadrado, a gente tenta fazer dentes mais quadrados. Às vezes a pessoa tem um rosto mais redondo, a gente tenta fazer rosto mais redondo. E quando a gente... Não é uma ciência exata, sabe? Mas quando a gente segue esses padrões da natureza, a gente tende a alcançar resultados bons. Entendi. Como que a tecnologia, que hoje, né? Eu fiz as facetas fazem uns 8 anos. E na época que eu fiz, eu fiquei, assim, um pouco triste, porque desgastou muito meu dente, né? E quando eu vi, eu falei, agora já foi. Acontece. Agora foi, né? Depois que sentiu aquele cheirinho queimado, né? Você percebeu que não tem mais volta. Então, imagina isso há 8 anos atrás, né? Quando eu olhei no espelho, achei lindo, mas o dia que caiu eu chorei muito. Mas hoje tudo isso mudou, né, doutor? Me conta um pouco sobre essa mudança, né? Então, como é que hoje a gente consegue fazer, né, essas lentes sem precisar ter esse desgaste todo, né? O que mudou? Deixa eu ver. Mudou os materiais, né? Essas lentes, elas são feitas de acordo com o molde da cara da pessoa, de acordo com o molde dos dentes das pessoas. Então, fantástico, eu sou apaixonada pela ciência. A lente que encaixa em você não vai encaixar em mim, entendeu? Porque ela é feita pro seu dente. Então, essa moldagem, os materiais que a gente realiza essa moldagem evoluíram. Antes eles não eram tão precisos como hoje em dia. E não só isso, surgiram também outras técnicas, outras formas de moldar, sem necessariamente você pegar e botar aquele material na sua boca. Hoje a gente consegue escanear, hoje todos os meus trabalhos são escaneados. Então, todo o trabalho é feito digitalmente, entendeu? Então é tudo feito por computador, não precisa mais moldar, vazar o gesso, depois encerar, porque o enceramento a gente prevê como é que vai ficar aquele sorriso. A porcelana é muito nobre para eu chegar e fazer fixa, para eu chegar e fazer um trabalho e colar e dizer assim, vai ser isso. Não, a gente precisa antes testar, sabe? Então,
A gente faz todo esse planejamento digital, né, para poder ter previsibilidade nos resultados. E aí você estava também falando do que aconteceu também, né, para a gente conseguir, não precisar mais desse desgaste todo. Exato. Basicamente, os materiais evoluíram, né, não só a porcelana, como também os materiais adesivos. A forma de colar essa porcelana também evoluiu. Antes a gente precisava de uma área de adesão muito grande para que ela conseguisse ficar fixada. Aí por isso que às vezes não era nem lente, porque a lente é muito fininha, até 0,6 milímetros, e vai ficar na parte da frente do dente, vai ficar colada na parte da frente. Enquanto a coroa, que tem uma área de adesão maior, porque ela vai envolver todo o dente, é mais danoso, né? Tipo assim, hoje a gente não precisa mais trabalhar dessa forma. Então, como os materiais evoluíram, a gente não precisa mais dessa área de adesão toda. Às vezes, só colocando na parte da frente, a gente consegue ter essa adesão. E a porcelana melhorou tanto que hoje a gente consegue fazer até porcelanas mais finas, sabe? Que antes ela precisava, o material não era tão bom, precisava ser mais espesso para conseguir suportar a mastigação e tudo que esse sistema aqui necessita. E a tecnologia está aí, né, doutor? Cada vez mais, vai mais nos surpreender, né? Isso. Se depois de 8 anos a gente já vê tanta mudança, né? Isso. Existem casos que não pode colocar porcelana, não pode colocar as facetas de porcelana. Existe algum caso assim que o cliente quer colocar e não pode colocar? Deixa eu ver. Eu acho que eu percebo que a porcelana está muito andando de mão dadas com a mordida da pessoa, sabe? Então, assim, eu sempre dou a analogia da rodovia, sabe? Se você fizer uma rodovia, por mais que você coloque o melhor asfalto, traga da Alemanha esse asfalto, mas você não fizer um sistema de drenagem, sabe? Para quando chover, a água escorrer, a água vai empoçar, né? Vai passar o caminhão e vai abrir buraco, por mais que seja o melhor material, o melhor asfalto, por mais que seja a melhor porcelana. Ou seja, se a mordida da pessoa conseguir dissipar as forças desse sistema, a porcelana consegue durar muito, entendeu? A mordida a gente consegue corrigir com as lentes também. Pequenas alterações a gente consegue estar corrigindo com as lentes. Isso é bom. Geralmente uma mordida que tem problema, ela teria que pôr um aparelho, né? Isso. Me corrija se eu estou errado. Isso. Não, exato, tem que usar aparelho, mas assim, às vezes só o aparelho não resolve, tem que estar associado também com técnicas cirúrgicas, sabe? Por exemplo, uma pessoa que às vezes também, por exemplo, para você colocar 10 facetas de porcelana, você não consegue fazer só com essas 10, você precisa mexer na boca toda, entendeu? Então assim, é diagnóstico, você saber o que está errado e traçar uma conduta para cada caso, mas no geral, você seguindo os conceitos de uma mordida correta, você consegue longevidade nos casos. Muito bacana, muito bacana. Porque eu pensei mesmo nesse caso, né, de ter algum problema de mordida, né, que vai trincar, não tem jeito, né? Então, né? Me fala um pouco, doutor, como que é a recomendação? Eu coloco. Eu tenho que fazer uma manutenção. E como seria essa manutenção? Eu digo que as lentes, elas são feitas, né, com o intuito de virar dente natural, sabe? A gente não faz isso na intenção de virar tipo um dente de vampiro que você vai tirar, que você vai comprar na Shopee, não. É um trabalho que vira dente natural e que nós fazemos no intuito de durar tanto quanto um dente natural, que também tem suas limitações, Sim. né? Então, o dente natural necessita de uma boa higienização, necessita de pastas com flúor, necessita que você não escove com forças, necessita que você não utilize pastas com carvão ativado. Então, os cuidados é o mesmo que o dente natural já precisa, né? Obviamente com alguns cuidados a mais, mas não é nada de outro mundo. Por exemplo, se você pegar e for tentar abrir uma garrafa de cerveja com seu dente natural, a chance dele fraturar é grande. Da mesma forma que com a lente também existe, sabe? Se você tiver o hábito de roer unha, de ficar mordendo tampa de caneta, então qual é a recomendação? A recomendação é não sobrecarregar elas, seja lá de qualquer forma for. E além das consultas, né? Porque na consulta a gente vai avaliar presença ou evolução de cáries, tártaro, sei lá, câncer bucal, muita coisa assim que está presente na
manutenção, mas não é nada que um dente natural já não exija. Não, Sabe? Um não existe. polimento, é, é isso. Não é nada que um dente natural já não exija. Doutor, mas teria, por exemplo, isso é algo que a gente escuta desde pequeno, né? Tem que ir no dentista de 6 em 6 meses, mas quase ninguém vai, né? Uhum. Eu vou, porque eu tenho esse cuidado, Uhum. né? Eu já perdi alguns dentes, já tive que fazer aquele pino, né? Uhum. Então eu sei o quanto é necessário, porque a minha família tem esse diagnóstico, sabe? Uhum. De ter que ir fazer mesmo, limpeza, enfim, raspagem e tal. Agora, tem pessoas que depois que colocam, daí tem que ir mesmo de 6 em 6 meses para fazer uma limpeza, né? E você Acho que coloca essa as lentes? seria a manutenção, a limpeza. Não, assim, a porcelana ela não exige esse polimento como a resina, sabe? Então, no máximo seria observar as bordas da, entre a lente e o dente para ver como é que tá o polimento da linha de cimentação. Mas assim, é uma coisa que dura, sabe? Não é uma coisa que necessariamente de 6 em 6 meses você vai precisar estar indo no dentista, para ser bem sincero. É mais importante o acompanhamento, né? Entendi. Porque pode acontecer muita coisa nesses 6 meses, como também não, entendeu? Quando eu pergunto sobre isso, eu pergunto da manutenção de verificar cárie, que tem Não, coisa que é isso, só dentista mesmo que vai isso, enxergar, né? isso, isso. É questão de cárie. Aham. Não, mas então, mas a manutenção que um dente normal, um dente natural já exige, sabe? Então, Entendi. Uhum. no ca- é, uma limpeza, um polimento, nada que, sabe, tipo, vou ter que tirar pra trocar, pra limpar, pra depois voltar de novo. Não, vai ficar ali por muito tempo, entendeu? Pode ficar ali Entendi. por muito tempo. Agora, dá um exemplo, você já perdeu 5 dentes na boca, você vai estar sobrecarregando esses dentes que sobraram com as lentes, entendeu? Com Então, certeza. é de cada caso, sabe? Tem Caso, pessoas cada que caso é um caso. Uhum. Tem pessoas Entendi. que exigem uma manutenção maior, tem pessoas que permitem ficar mais tempo sem longe do dentista, vai depender da pessoa, assim. Eu entendo, doutor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando surgiu, né, o auge das facetas de porcelana e tal, ou lente de contato, que chamavam também, né? Não sei qual que é a diferença disso. A diferença É, é a espessura. A facilita entendi. ela é um pouco mais espessa. Aí essa facilita pode ser resina ou porcelana. A lente pode ser resina ou porcelana. O que vai mudar vai ser a espessura dela, entendeu? Aí Entendi. a coroa já não é mais, já é mais espessa ainda, porque ela envolve o dente todo. Já a faceta, a lente vai ficar só na parte da frente do dente. Entendi. E quando surgiu tudo isso, eu lembro, né? Faz 8 anos que eu coloquei a minha, e era bem diferente a técnica, tudo, né? E hoje eu vejo Uhum. assim que as pessoas, muitas estão aderindo, né? Não só pela beleza, mas assim, o nosso cartão de visita é a nossa boca, né? Não tem jeito, né? Uhum. Uhum. Então, quem cuida da boca tem um cartão de visita Uhum. aplausível, né? E você vê que mais jovens estão à procura ou existe um público aderindo, mesmo mais velho ou não? Eu acredito que um público seja a partir dos 25 anos, sabe? Porque esses tratamentos, né, têm um valor, né, e nem sempre a pessoa abaixo dessa idade consegue arcar, sabe? Sem necessariamente, sem necessidade dos pais, entendeu? Uhum, Então, eu acredito que a partir dos 25, quando a pessoa já começa a se estabilizar, que ela vai começar a pesquisar mais sobre essas coisas. 25, 30 anos. entendi. Ou então quando já Entendi. tá na casa dos 50 e acaba que não cuidou da saúde bucal na época que era pra ter cuidado. Mas é de cada caso, sabe? Por exemplo, quando eu faço o desgaste, eu não faço por cima do dente. Eu faço por cima da simulação de como eu quero que fique. Então eu coloco um material provisório. Você chegou a fazer isso no seu? A Não, simular, entendeu? Por exemplo, a pessoa chega, do jeito que ela chega, eu transfiro pra ela, pra boca dela, como eu quero que fique. Aí eu vou botar uma resina provisória, que vai ficar lá em cima
do dente dela. E daí eu vou desgastar por cima dessa resina. Então eu vou precisar tirar 0,3 milímetros. Se essa resina for mais espessa que isso, eu não vou precisar encostar no dente. Entendeu? Entendi. Eu vou desgastar por cima da resina. Se a resina for mais fina, eu vou encostar no dente. Mas é só para que tenha um formato que possa encaixar a porcelana. Entendeu? Não necessariamente eu preciso fazer esse desgaste. Então, assim, a partir de 18 anos, eu acredito que você já pode estar fazendo esse tipo de tratamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para as pessoas que fizeram, tipo eu, há 8 anos atrás, se eu quiser fazer novamente, tem como deixar ele um pouquinho mais inteiro? Não, infelizmente não. O esmalte dental, ele não continua a formação depois que a gente nasce, sabe? Ele é aquilo e pronto. Se você perdeu, você não consegue recuperar. Tipo um osso ou tipo a dentina, que é outro tecido dentário. Entendi, mas se eu quiser colocar as facetas com esse calibre, com esse milímetro, como você falou, que são mais finas, aí tem como você restaurar o meu dente antigo e colocar, ou não? Não, aí no caso a gente já coloca as novas no padrão que você já via as finas, entendeu? Entendi. A mesma coisa é uma pessoa que usa uma coroa. Vamos supor que a pessoa tem uma coroa no dente da frente porque fez um canal. A gente já faz no mesmo padrão das lentes, dos dentes inteiros, digamos assim. Entendeu? Entendi. Tipo, não precisa restaurar para depois botar a lente. A gente já faz a lente em porcelana no padrão que a gente quer. A durabilidade, a vida útil, porque é como você disse, nem dente, né, tem uma vida útil, às vezes tão, né, que tudo depende de um monte de coisa, né. Mas qual que é mais ou menos a vida útil de um produto desse? Da porcelana? Uhum. Então, vocês respeitando, né, a oclusão, a mordida da pessoa, né? A pessoa tem todos os dentes, sabe? A pessoa não... Nossa, estourou um negócio aqui. Não sei o que foi. Enfim. Apareceu aí pra tu? Não. Apareceu uns fogos aqui na minha imagem. Eu não sei o que aconteceu. Sério. Deve ser alguma coisa aqui do Instagram. A pessoa tendo todos os dentes, fazendo as manutenções certinhas, não abrindo garrafa de cerveja com a boca, não roendo unha. Podemos botar aí 20 anos, sabe? Pode durar pelo menos 20 anos. Vai depender do hábito das pessoas, do paciente. Entendeu? Ah. Pode durar 10, 5, vai depender muito da pessoa. Mas pode passar de 20 anos. Entendi. Porque a vida útil, por exemplo, a vida útil de uma prótese de seio, por exemplo, é de 10 a 15 anos, né? Mas tem pessoas que têm que tirar antes porque está dando algum problema, né? Por isso que eu te perguntei isso. Mas assim, é bem diferente, sabe? O conceito da uma prótese mamária de uma prótese dental, sabe? Porque o produto é outro, né? É mais rígido. A porcelana é inerte, sabe? Ela não tá fazendo trocas com... Eu já pesquisei um pouco sobre prótese mamária. Ele não fica... Não tem uma membrana que fica trocando substâncias com o corpo, sabe? Com a prótese. A cerâmica não interage com o organismo como uma prótese mamária interage. Entendi. Então, a chance de ter complicações de uma prótese mamária é maior. Porque é um silicone que você está colocando dentro do corpo. Com certeza. É mais fácil de ter complicações. A porcelana só se eu não seguir o passo a passo correto. Entendeu? Por exemplo, eu vou cimentar essa lente. Eu vou usar um cimento. Esse cimento ele não pode estar no seu organismo. Ele tem que estar lá apenas entre o dente e a lente. Aí por isso que eu boto um fio debaixo da gengiva, para quando eu cimentar, esse cimento que vai escorrer, ele não escorrer para debaixo da gengiva. Aí ele pode ser tóxico. Aí eu coloco um cimento para isolar. Eu boto um fio para isolar. Quando eu cimentar a lente, o cimento que vai escorrer... Pense como um cara que vai colocar uma porcelana no chão, sabe?
ele vai apertar e vai sair um cimento pelas bordas. Se eu não tiver Aham. um fio para isolar a gengiva, esse cimento pode ir para debaixo da gengiva, isso pode ser tóxico. Mas é mais isso. Entendi, Entendeu? A porcelana em si não vai ser tóxica para a pessoa. entendi. Doutor, eu gostaria que você falasse mais alguma coisa sobre, assim, as experiências que você já teve, né? Porque Uhum, faz pouco tempo que você já está atuando nessa área, né, uhum. da prótese, da porcelana. E eu queria saber, assim, como que é para você receber pessoas com outro sorriso, com outro tudo? É uma realização, não é? E Sim. conta um pouco dessa experiência que você teve. É, eu me especializei, né? E daí você aprende uma técnica, né? Uma técnica de preparo, basicamente, e da cimentação. Só que quando você vai para a realidade, você vê que só a técnica não é suficiente para poder resolver o caso, sabe? Porque às vezes o dente tá um pouco girado, às vezes o dente tá um pouco para frente. Por exemplo, se a pessoa tem um dente que tá muito para frente, você concorda que eu vou precisar fazer um desgaste um pouco maior para poder equilibrar? Senão eu vou botar a lente e o dente vai ficar mais para frente ainda. Então você praticando, você entendendo os conceitos e praticando, você vai pegando a visão assim de como tem que fazer as coisas. Entendeu? Então, você só não vai aprender se você não fizer, sabe? Mas em cada caso você fica, nossa, aprendi isso aqui. Aí vai chegar outro caso e você fala, nossa, eu lembro que aquela outra pessoa tinha essa mesma demanda aqui, então eu vou precisar, sei lá, vou precisar botar um pouco mais de cimento, vou precisar desgastar um pouco mais nessa parte, vou precisar, ou então, tipo, gengiva. Na gengiva não é tudo igual, às vezes tem vários fios, vários tipos de fio, várias espessuras, então tem pessoas que eu preciso colocar um fio um pouco mais espesso, às vezes um fio um pouco mais fino, e daí você praticando, você vai pegando esse tato, sabe? E no final é sempre assim, realizador, porque a gente pode prever como a gente quer ficar. Eu faço esse provisório, é tipo um test drive. Aí nesse test drive a pessoa vai dizer, nossa, eu tô achando esse aqui muito grande, eu tô achando esse aqui, queria que cortasse um Entendi. pouquinho mais pontudo. Aí eu falo, laboratório, faz isso aqui um pouco maior, diminui um pouco isso aqui. Aí quando ele vem, ele já vem da forma que eu pedi. Então, não tem de tipo, eu queria que tivesse ficado um pouco mais, um pouco maior, um pouco menor. Não, já faz da forma que a pessoa pediu. E, por exemplo, essa questão de cor, né? As lentes a gente pede numa cor, só que não é só a cor que define a cor da lente. A cor do dente influencia muito. Então, assim, às vezes, antigamente a pessoa Entendi. precisava desgastar muito para poder disfarçar a cor do dente, para não ficar tão amarelo, digamos Entendi. assim. Hoje, Entendi. a porcelana evoluiu, o cimento evoluiu, então a gente, com películas muito finas, consegue definir a cor que a gente quer. Tem casos, às vezes, que eu nem uso a mesma cor do cimento para várias lentes. Eu preciso misturar porque às vezes uma lente é mais fina que a outra. Se a lente é mais fina, ela deixa passar mais a luz. Se ela deixa passar mais a luz, se eu usar o mesmo cimento, vai ficar cores diferentes. Então eu preciso fazer uma mistura ali às vezes para poder equalizar isso tudo, sabe? Tipo, não é um mais um não necessariamente vai ser dois. Não é uma receita de bolo que Sim, eu sim. repetindo vai dar aquele mesmo resultado. Não, eu Aham. preciso às vezes usar um conhecimento além para poder harmonizar. Eu O intuito é entendi. sempre esse, sempre harmonizar. Não existe perfeição, mas a gente sempre tenta chegar o mais próximo disso. Não Porque existe nossos perfeição, mas dentes. uma coisa eu te garanto. As minhas próximas vai ser com você, porque eu amei o seu trabalho. Quanto tempo demora para fazer? Porque se você põe uma prótese, né? Devo ficar uns dias com essa prótese, é isso? Quanto tempo demora para fazer? Não, O assim, tratamento. em média um mês, sabe? O meu laboratório ele fica em São Paulo, então tem um tempo de troca, né, de informações de tipo, a gente demora um tempo para sair de lá e vir para cá, né? Não é uma coisa assim. Existe uma Sim. logística por trás de tudo. Então, Sim. em média são 3 consultas, né? A primeira para que eu possa fazer planejamento, a segunda onde eu faço o preparo e faço o test drive, que como eu quero que fique o sorriso, e a terceira é quando a paciente já vem para eu instalar as lentes. Aí isso em média um mês, sabe? Um mês eu consigo do início ao fim e a consulta ali na faixa dos 4, 5 horas de consulta, de procedimento. Não. Assim,
Isso já para colocar definitivo. Assim, a primeira consulta é mais rápida, né? Porque eu vou colher as informações para poder planejar. Aí na segunda, nessa média de 4, 5 horas, né? Ah, tá, na segunda, tá. E na terceira também mais esse tempo, ou seja, tudo dá umas 10, 12 horas de procedimento, entendeu? Tipo, contando diagnóstico, preparo e cimentação. Entendi. Aí, Doutor, eu não tenho noção de valores. Lógico que a gente sabe que é como uma cirurgia plástica. Se você quer algo inovador e tecnológico e tudo maravilhoso, com profissionais, né? A gente sabe que a gente paga para isso, né? Mas esses valores, só para as pessoas que vão nos assistir e se quiserem fazer contigo e conhecer o teu trabalho, né? Você divide, existe algum plano, ou tem que ser tipo em 2 vezes? Não precisa me falar de valores. isso é negociação, sabe? Tá. Eu entendendo um pouco o que o paciente espera do tratamento, né? Porque ele pode, às vezes, esperar uma coisa mais complexa, né, do que outro. O que ele Entendi. espera, a forma que ele vai pagar também influencia, mas geralmente eu faço ou à vista ou então no cartão. Hoje em dia o cartão é o que, né, a gente É, mais trabalha, e né? eu acredito também que seja o valor que eu cobro, eu acho que é muito baixo perto do valor agregado do serviço, entendeu? Assim, Eu na também verdade, sei. não que seja baixo, mas que não é compatível com o valor agregado que não tem como mensurar. A verdade é essa. É É que um serviço que não existem tem como mensurar. existem coisas que não têm preço, né? Tá. Então, uma delas eu acredito que uma delas é nós olharmos para o espelho cheio de autoestima e falar, estou feliz, né? Exato. Então, isso realmente não tem preço, né? Então, é algo realizador. Quando eu coloquei as minhas, eu fiquei faceira que só. Então, a gente sabe que é isso, né? Geralmente as pessoas ficam bem nojentas, né? Ah, eu quero terminar de cor. Assim, eu digo isso porque eu utilizo as mesmas lentes que eu trabalho, entendeu? As mesmas lentes que eu aplico, eu também utilizo. Então, eu sei o que aconteceu na minha vida antes e depois disso, sabe? Tanto em questão de profissional, né, como também questão pessoal. As pessoas não me dão a mesma credibilidade que dão hoje como dava há um ano atrás, sabe? Quando eu não tinha o sorriso que eu tenho hoje. Porque talvez nem eu me Com expressava, certeza. as pessoas, nem eu talvez me expressava da forma que eu me expresso hoje, porque antes eu não estava satisfeito com a minha imagem pessoal, sabe? Que é uma coisa A que. segurança, né? Exato, que é uma coisa que a gente, elas conseguem passar, sabe? Uhum. Pra pessoa. Tipo, uma credibilidade, uma segurança que às vezes a forma como a gente nasceu não foi suficiente. A gente E eu sempre acho, quer dar uma mudadinha, né? A gente e quer dar uma mudadinha. eu acho sensacional também é porque é um procedimento que você vai no dentista e ele resolve, sabe? Tipo, não exige muito, às vezes, mudança de hábitos, como, por exemplo, você não nasceu com o corpo que gostaria. Pô, você vai precisar mudar a alimentação, você vai precisar acordar cedo, talvez, ou então encaixar uma academia ali no seu dia a dia, sabe? E vai ser uma coisa que você vai precisar, às vezes, ficar 2, 3 anos, né, com aquela rotina, com aqueles hábitos, para conseguir alcançar o corpo que você quer, né, para conseguir o padrão de beleza que você idealizou. Já com a gente, não. Você vai vir 2 consultas pro dentista e vai sair da forma que você queria, sabe? Tipo, é muito mais rápido. Com certeza, É com muito mais certeza. rápido. Doutor, você atende aonde? Vamos deixar aí em Recife mesmo? Isso, eu atendo em Recife, né? Eu atendo em 2 locais. Tanto no bairro de Boa Viagem, que é o bairro da Praia, e no Derby, que é um bairro mais central. Aí, de acordo com a localização Depois da pessoa, a gente. nós vamos colocar depois essa live no YouTube, vamos também colocar no Instagram, né? Agora nós vamos salvá-la, vamos fazer uma edição nela e vamos pôr o endereço, tudo certinho, contato, né? Na edição a gente vai colocar alguns sorrisos que ele deixa mais lindo, né? E isso tudo para realmente incentivar as pessoas a buscarem. Que eu acredito que
o nosso sorriso é a nossa saúde mental também, né? Porque valoriza, né? O nosso eu, né? E eu só tenho que agradecer você de estar participando dessa live hoje, doutor José, e agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? Você de ter cedido o tempo aí, que está de férias com a família, nesse quase mudança de ano já. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, em relação ao fim do ano e tudo mais. Tá bem. É um prazer muito grande para mim poder estar participando dessa live aqui. Eu nunca tinha pensado em realizar lives, sabe? Assim, e hoje eu tô percebendo que é bem interessante, sabe? Eu acho que as pessoas gostam e é outro tipo de modalidade que até então eu nunca tinha pensado, sabe? Eu sempre pensei em Reels Stories, às vezes um conteúdo informativo, mas esse bate-papo aqui descontraído, eu acho que é um formato que eu vou querer fazer mais vezes, sabe? Nesse ano de E conte 2024. comigo também, que eu sempre vou poder estar te convidando. E ano passado foi o ano que eu me formei, né? Foi o ano que eu pude me especializar. E esse ano foi o ano que eu pude botar em prática, sabe? Tudo isso. E às vezes é bem difícil, sabe? Às vezes a pessoa vê o Instagram, tudo lindo, mas não sabe como é difícil fazer isso tudo acontecer, sabe? Com certeza. Então, assim, se você também tá aí você que eu falo, a pessoa que tá nos assistindo, também tá aí na sua luta, a mensagem que eu tenho pra passar é, tipo, não desista, sabe? Se você acredita no seu trabalho, se você acredita no que você faz, nos melhores ou nos piores dias, continue fazendo o que você se propôs a fazer, sabe? E eu acho que dá certo quando você tem honestidade, tem paixão, né? E quando você se debruça mesmo com o assunto. Foi meu primeiro ano, sabe? Então, tudo tem sido muito recente pra mim. Às vezes eu acho que nem eu tô conseguindo acompanhar a minha vida, sabe? De tantas coisas assim que tem acontecido. Que coisa boa! Mas assim, eu confesso que o começo foi bem difícil, sabe? Começar é bem difícil, porque às vezes não importa você saber pintar um quadro, não adianta você saber fazer um quadro mais lindo, a Mona Lisa, você tem que saber vender a Mona Lisa também, sabe? Então, eu aprendi isso tudo na prática, porque na faculdade eu aprendi a técnica, eu aprendi a ser dentista, mas na vida adulta, só isso não é suficiente, sabe? Você precisa, outra coisa. você precisa ser psicólogo, precisa ser administrador, tudo, sabe? Saber mexer com o Instagram, porque só saber pintar o quadro, só a arte não é suficiente. Com certeza, com certeza. Mas é muito interessante a gente ver jovens, doutores, né, que estão galgando aí sua profissão no início, já com tanta determinação e com tanta coisa bonita para mostrar. Com certeza, ano que vem, meu sorriso eu vou terminar aí. Nossa, será um prazer, viu? Vamos conversar. Vamos sim. Então, eu quero desejar um feliz ano novo para você, para sua família, tá? Continue sendo essa pessoa doce, super profissional, dedicado, como você é. Tá certo. Bom? Tá certo. Foi um prazer. Um beijo grande. Beijo, Gisele. A gente Beijo vai ter grande, contato. querido. Sim, com certeza. Um beijo, amado. Tchau, tudo de Beijo, bom. tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.